Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo do nosso especial de Páscoa 2021 aqui no Mundo Tamari. Hoje eu trouxe para vocês esse ovo Red Velvet com casquinha com Red Velvet e recheio de creme cheese. Vamos lá aprender como é que eu fiz? Então bora! A gente vai começar fazendo a massa do nosso Red Velvet. Nós vamos precisar de açúcar. Lembrando, pessoal, que a nossa receita vai estar aqui embaixo no box de informações, tá bom? A receita completa. O que vocês estão vendo aí se chama buttermilk, que é quando a gente pega o nosso leite e mistura com o limão. Então, eu peguei o leite e coloquei o suco de um limão para fazer o buttermilk. Eu já ensinei aqui no canal a fazer essa massa utilizando iogurte natural. E dessa vez a gente vai usar o buttermilk, tá bom? Para trazer bastante leveza à nossa massa. Então, além disso, nós vamos utilizar óleo, farinha, chocolate em pó. Eu estou utilizando 50% cacau, mas pode ser o 32%. E também fermento. E para deixar o nosso bolo vermelhinho, eu vou utilizar o corante em gel vermelho morango. Esse aí que eu estou utilizando extra forte, tá? A nossa massa, ela é bem simples de fazer. Então, a gente vai fazer ela toda no liquidificador. Olha só como é simples. Vamos colocar o óleo, os ovos, são 4 ovos, tá bom? 4 ovos inteiros. Vamos colocar também o açúcar, o leite e o chocolate em pó. Tudo isso no nosso liquidificador. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder nada. Não se esqueça que o nosso curso online já está disponível para venda, tá? Na plataforma Hotmart. E o nosso curso presencial também está disponível para venda e o WhatsApp para contato está no box de informações. Então, depois de acrescentar todos esses ingredientes que eu falei para vocês, eu bati no liquidificador e agora eu vou acrescentando a colheradas a farinha de trigo. Gente, vocês estão vendo o Boris ali na porta? Ele sabe que não pode entrar na cozinha quando eu tô trabalhando. Então, ele fica ali doidinho para entrar e não entra, aí fica latindo, tá bom? Olha lá, ele fica paradinho lá, ó, porque ele sabe que não pode entrar. Cachorro é um bichinho muito inteligente, né? Então, pessoal, depois que eu acrescentei toda a farinha, eu vou começar a colocar o meu corante em gel. Aí o corante, gente, vocês vão colocando aos poucos, conforme vocês vão vendo a necessidade. Coloca um pouquinho, não ficou vermelho o suficiente, coloca mais um pouquinho. Eu gosto do Red Velvet um vermelho bem vivo. Então, cuidado quando for colocar o chocolate em pó, para não colocar muito chocolate em pó. E cuidado quando for utilizar o corante, para não utilizar um corante vermelho muito escuro. O vermelho morango vai deixar o seu bolo mais vivo, a não ser que você queira um bolo Red Velvet num tom um pouco mais claro. Acrescentei agora o fermento e vou dar uma batidinha de leve aí no liquidificador, só mesmo para misturar o fermento. E olha a cor dessa massa. Maravilhoso, né, esse vermelho? Para mim, um tom de Red Velvet perfeito. Agora aí na minha forma, eu vou fazer, gente, na forma com furo no meio. Mas você pode fazer com aquela forma tradicional, sem um furinho no meio, e depois montar, rechear, como se fosse fazer um bolo tradicional. Como aí eu vou usar pedacinhos, migalhinhas, fatias de bolo, então eu coloquei nessa forma mesmo, porque na minha opinião assa bem mais rápido, tá bom? E coloquei para assar no forno 180 graus de 35 a 40 minutos. Enquanto o nosso bolo está assando, a gente vai passar para o recheio. Para o nosso recheio, nós vamos precisar de leite condensado, creme de leite, creme cheese, que é isso aí, ó. É esse requeijãozinho, digamos assim, que vende no mercado. Eu estou utilizando light, porque era o que eu já tinha em casa, mas você pode utilizar o tradicional mesmo, sem ser light. E eu indico muito essa marca Philadelphia, porque sem comparação é a melhor marca que tem, é esse Philadelphia, tá bom? Então, a gente vai separar o nosso creme cheese e o nosso limão. Eu coloquei até na geladeira. E agora a gente vai para a parte do nosso recheio que vai ao fogo. Então, numa panela, eu vou colocar o leite condensado, o creme de leite e eu vou misturar bem antes de levar para a panela, tá bom? E se você quer adquirir uma máquina de cartão, aqui embaixo no box de informações tem um link, tá? Para você comprar a máquina com R$ 50 de desconto. É a máquina que eu uso já há alguns anos e eu indico porque vale muito a pena. Tem várias vantagens, então eu sempre indico essa máquina para vocês, tá? Então é isso, gente. Coloquei o leite condensado e o creme de leite na panela, misturei bem, a gente vai levar ao fogo e vai mexer bastante. A gente quer fazer aí um brigadeiro branco.
Então, a gente vai esperar sempre, vai mexendo, mexendo até o nosso brigadeiro levantar a fervura. Quando levantar a fervura, a gente vai contar mais ou menos 1 minuto, tá? Porque a gente quer fazer um recheio mais molinho, a gente não quer um recheio super duro, como se fosse um recheio de bolo mesmo. Então, a gente vai fazer um recheio mais molinho. Levantou a fervura, contei 1 minutinho, desligo o fogo e fico mexendo por mais 1 minutinho com o meu fogo desligado, tá bom? Aí eu tenho o meu brigadeiro branco, aí ele tá nessa textura porque ainda tá um pouco quente, mas depois de gelado, porque eu coloquei ele na geladeira, ele fica numa textura mais firme, vocês vão ver já já. Bom, depois que o meu brigadeiro branco já tá frio, a gente vai pro processo do nosso recheio que vai na batedeira. Então, eu peguei o meu creme cheese gelado, coloquei na batedeira. Agora eu vou colocar o meu brigadeiro branco. Vou colocar também, olha como ele tá firme esse brigadeiro. Ele ficou na geladeira e aí ele ficou bem firme, tá vendo? Até no ponto de enrolar, se eu quisesse. E eu só mexi por 1 minutinho. Lembrando, pessoal, mais uma vez que a receita de tudo vai estar aqui no box de informações, tá bom? Com a medida certinha. Então, eu coloquei o creme cheese, o brigadeiro branco, raspas de limão e agora o suco de 1 limão. O suco de limão, ele é opcional, tá? Se você não quiser colocar o suco de limão, você não precisa. Eu, Mariane, gosto com o suco de limão, então eu sempre coloco. Coloquei minha batedeira para misturar primeiro na velocidade 1, só para misturar mesmo os ingredientes. E depois eu coloquei para bater na velocidade máxima por mais ou menos uns 5 minutos. Esse recheio vai ficar bem firme mesmo, tá? Ele é muito bom. Agora, se você quiser utilizar esse recheio para fazer bolo, eu sugiro que você acrescente aí um pacotinho de gelatina sem sabor. Hidrata a gelatina e acrescenta que é para o seu recheio ficar mais firme, tá bom? Olha a cremosidade e a leveza desse recheio. Além de ser uma textura linda e maravilhosa, o sabor é incrível, tá? É um sabor muito bom. Então, pessoal, recheio pronto, massa pronta. Olha como que ficou o nosso Red Velvet. Lindo, né? Num tom de vermelho maravilhoso. A gente agora vai começar os processos de montagem do nosso ovo Red Velvet. Vamos lá? Então, é o seguinte. Eu peguei o meu bolo, cortei, vou cortar umas fatias dele e eu vou esfarelar. Por que nós vamos esfarelar essas fatias de bolo? A gente vai esfarelar para a gente poder misturar o nosso bolo na nossa casquinha de ovo, tá? Gente, olha a cor e a textura dessa massa. Ela é perfeita. Ela é uma massa perfeita, uma das melhores que eu já fiz, tá? Vale muito a pena fazer. Então, eu vou esfarelar a minha massa porque a gente vai misturar nossos farelinhos de bolo no nosso chocolate para fazer a casquinha do nosso ovo. Então, vai ficar uma casquinha Red Velvet, ok? Eu tenho aí, gente, cobertura fracionada branca. Você pode utilizar tranquilamente chocolate nobre, tá? Fique à vontade. Eu prefiro utilizar a cobertura fracionada porque ela é mais fácil de se trabalhar e ela é mais resistente ao calor. Como eu moro num local muito quente, fica melhor, que eu não preciso fazer a temperagem. Só a única dica que eu dou para vocês é que vocês escolham uma cobertura de boa qualidade, tá? Não pega aquela hidrogenada, não. Pega uma fracionada de boa qualidade, tá? Escolhe aí uma de boa qualidade e faz os teus ovos que vai dar super certo. E vou falar para vocês, não é nem pela questão do valor, é mesmo pela resistência, porque o chocolate nobre ele já foi bem mais caro, né? Hoje em dia já não tá tão mais caro assim. Então eu peguei a minha forminha de ovo tradicional, tá? Da BWB, eu mostrei ali para vocês que ela tem uma marquinha. Nós vamos preencher com esse chocolate branco até a marquinha indicada. Se ultrapassar, gente, da marquinha, não tem problema, não se preocupem com isso, porque depois o excesso, né, que fica quando ultrapassa da marquinha, a gente consegue perfeitamente retirar e derreter para fazer novos ovos, tá? Uma dica importante que eu dou para vocês é que se vocês forem fazer vários ovos no mesmo sabor, já façam logo todas as casquinhas para ir adiantando, tá? Aí o teu processo vai ser um pouco mais rápido. Então, eu fiz aí o processo, né? Coloquei até a marquinha, meu chocolate com Red Velvet. Depois eu coloquei o silicone. Depois eu coloquei a terceira parte e levei para o freezer por mais ou menos uns 5 minutos. Lembrando que o chocolate ele não deve ficar gelado. Ele deve apenas endurecer. Então, ele vai ficar no freezer tempo suficiente para ele endurecer e não ficar gelado.
Porque se o chocolate ficar gelado no freezer, depois ele vai suar e a sua casquinha vai perder todo o brilho, tá bom? Então não é para ficar gelado, é apenas para o chocolate endurecer. Tô retirando as rebarbas. Eu prefiro retirar as rebarbas enquanto o meu ovo de Páscoa tá aí na forma. Eu acho que fica melhor e fica mais bem acabadinho, tá bom? Então é melhor assim. Pronto, retirei. Gente, olha o brilho dessa casquinha e olha como ela fica linda com os pedacinhos de bolo. Cara, fica muito legal. Eu gostei muito de ter feito essa casquinha com o Red Velvet, eu amei. Agora, a gente vai colocar na embalagem, tá? A gente vai fazer só a meia bandinha, né? Porque é um ovo de colher. E a gente vai colocar ela aí na embalagem pra gente começar a montar o nosso ovo já direto na embalagem. Porque depois que ele tá montado, você ficar transportando pra lá e pra cá é ruim. Então, direto na embalagem. A gente vai começar colocando uma camada do recheio de creme cheese que a gente fez, que ficou descansando, tá? Não precisa colocar na geladeira para ele descansar. Coloquei aí e cortei umas lasquinhas de bolo bem fininha para poder a gente conseguir colocar mais camadas. E vou montando camadas aí, como vocês estão vendo. Então, eu cortei a primeira fatia, coloquei aí, né, primeiro o recheio, depois a camadinha de bolo e a gente vai montando as camadas. Se você chegou até aqui nesse vídeo completo, com massa, recheio, casquinha de ovo e montagem e ainda não se inscreveu, corre, se inscreve, deixa o seu like, compartilha bastante esse vídeo, que é para poder chegar a mais pessoas, tá bom? Então, eu venho agora com a minha segunda camada de recheio e a minha segunda camada de bolo. Então, ó, eu cortei as lasquinhas do bolo fininho. Se você quiser, você pode também triturar o bolo. Inclusive, para triturar o bolo, você pode triturar também no triturador, tá? Dá certo também, fica muito bom. Você pode triturar o bolo e colocar naquela farofinha de bolo. Eu preferi colocar assim, o bolo cortado em fatias, porque depois na hora de comer, né, quando você dá aquela colherada, você consegue perceber bem direitinho as camadas, onde é bolo e onde é recheio, tá bom? Então agora eu venho com a minha terceira e última camada de recheio de creme cheese aí no nosso ovo. E aí eu venho fazendo um desenho bonitinho, apesar de que esse desenho não vai aparecer, tá? A intenção aí é apenas que cubra mesmo o bolo não, gente, desculpa, o ovo todo, toda a parte de cima do nosso ovo Red Velvet, tá? Gente, eu gravo muito vídeo de bolo, então se eu falei bolo em algum momento aí, vocês relevem, tá? Então agora a gente vai usar para enfeitar o nosso ovo. A gente vai utilizar morangos e a gente vai utilizar também o farelinho do nosso Red Velvet, para ficar bem tradicional. Cuidado quando vocês forem utilizar o morango, porque morango é uma fruta que estraga muito rápido. Então, talvez seja o caso de deixar o ovo todo montado, mas o morango você deixar para colocar mesmo só na hora que você for dar o seu ovo para o cliente, tá? O que eu mais indico fazer, o que eu prefiro fazer é o seguinte, como eu fiz nas outras Páscoas. Eu faço todas as casquinhas, todos os recheios. Depois, no dia de entregar para o meu cliente, eu vou montando um por um, tá? De acordo com o horário que o meu cliente vem buscar e vou entregando, principalmente se levar morango, gente. Cuidado com o morango que esteja maduro demais, tá? Pode estragar aí ele em cima do seu ovo de Páscoa. Tem que ter esse cuidado também. Se quiser utilizar uma geleia de morango também você pode, que ela tem uma durabilidade maior. E agora eu tô colocando os farelinhos aí para ficar bem característico mesmo do bolo Red Velvet, né? Para lembrar bastante o bolo Red Velvet, nosso ovo vai ter farelinho também de bolo. Lembra sempre de limpar a embalagem, né? Depois que colocar. E olha que lindo que ficou o nosso ovo. Essa casquinha, ela ficou maravilhosa. Tá super bonita. E ficou assim, apetitoso, né? Dá aquela vontade mesmo de comer esse ovo. Achei que ficou lembrando bastante mesmo. Ficou bem tradicional assim com relação ao Red Velvet. Então, pessoal, a minha caixinha ela não veio com colher, tem caixinha que vem, tá? Essa minha não veio, aí você coloca uma colherinha, tem até um espacinho para colocar. Coloca uma colherinha aí na sua embalagem para o seu ovo ficar bem bonitinho, tá? Para também o cliente já levar com a colher, né? Principalmente se for dar de presente, eu acho legal já ir com a colherinha mesmo, tem um espacinho certinho. Aí você coloca uma colherinha dourada, mesmo que seja aquelas de plástico, sabe? Douradinha ou prateadinha, tá?
e vai ficar bem bonitinho. E a gente vai amarrar uma fitinha aí. Eu escolhi essa fita que ela é um tom de rosé, meio champanhe e tal, que combina bastante com a caixinha também, tá? Eu acho isso bem importante a gente saber compor aí as cores para ficar tudo bem bonitinho. Então eu passei o meio da fita por cima, o restante da fita por baixo e encontrei na parte de cima. Gente, eu não sei explicar como fazer esse laço, tá? Essa amarração. Eu só sei fazer, então vou deixar vocês vendo aí, tá? Uma outra dica, que é o que funciona pra mim, se eu quero que o laço fique virado para um lado, eu amarro ele de cabeça para baixo. Aí ele sempre fica virado pro lado que eu quero, tá? Eu acho que é porque a gente aprende a dar nó no cadarço, né, do tênis, de cabeça para baixo. Então os meus laços eu sempre amarro de cabeça para baixo para que no final das contas ele fique virado pro lado certo. Então acertei aí o meu lacinho e o nosso ovo já está quase prontinho aí para a gente poder vender para o nosso cliente ou dar de presente para alguém, tá? Cortei o excesso da fita. E aí uma dica importante, principalmente se você for vender, é você colocar um adesivo com a sua logomarca, com o seu telefone, suas redes sociais, algo assim, para que as pessoas saibam de onde veio aquele ovo e é uma forma de divulgar. Então eu coloquei o adesivo. Olha que lindo que ficou, gente. Um adesivinho, ó, com a minha logo e o laço, ficou muito bonitinho. Achei que ficou muito apetitoso esse ovo. Realmente é o tipo de coisa que você olha e dá mesmo vontade de comer. Eu gostei bastante de ter feito e gostei bastante também do resultado. Vamos ver agora como que ficou por dentro? Olha só, que lindo, dá pra ver as camadas, né? A camada de recheio, camada de bolo. Ficou muito bonito. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E se não segue a gente no Instagram, @MundoDoceDaMari, se não participa do grupo e da página do Face, Mundo Doce da Mari também. Um beijão pra todos e até um próximo vídeo. Tchau!